Os pesquisadores estavam aterrorizados ao descobrir que um peixe, antes cheio de vida, tinha escolhido terminar sua própria vida de maneira tão abrupta. Uma análise mais detalhada revelou a presença de algas presas nas guelras do animal. A cientista, curiosa, estava prestes a examinar as algas ao microscópio quando se virou e percebeu que o tanque inteiro estava infestado por essa vegetação aquática. A princípio, o incidente não chamou muita atenção, até que um senhor de idade abriu a porta do laboratório e se deparou com uma invasão de algas. Movido pela curiosidade, tocou na planta aquática, que imediatamente expeliu um muco pegajoso em seu rosto. Quando seus colegas o encontraram, ele estava infectado por um vírus misterioso, e com o tempo, seu corpo começou a ser corroído pela alga mutante. Ficou claro que estavam todos confinados dentro de um submarino em águas profundas, mas como aquelas algas mortíferas tinham chegado lá? E o que causou a mutação genética delas? A história nos leva de volta a algumas horas antes. O personagem central é um renomado designer de submarinos. Ele foi chamado ao escritório de seu chefe porque o submarino Sirene 1, que ele havia projetado, desapareceu sem deixar vestígios durante uma missão. As investigações iniciais apontaram falhas no projeto do submarino, e seu superior esperava que Wick se unisse à equipe de resgate e os acompanhasse até a Noruega para localizar o Sirene 1. Apesar de sua confiança no próprio trabalho, o fato do desaparecimento do submarino era irrefutável. Determinado a descobrir a verdadeira causa do acidente, Wick aceitou participar da missão. O submarino Sirene 2, usado na operação de resgate e também projetado por Wick, foi o palco para um clima tenso. Assim que entrou a bordo, Wick sentiu os olhares de desconfiança dos colegas, que já estavam cientes dos problemas com o Sirene 1 e responsabilizavam seu design. Até que a situação fosse esclarecida, Wick teve que suportar o silêncio incômodo. A equipe estava pronta para partir, e para surpresa de Wick, sua ex-esposa, Nina, uma bióloga marinha, estava entre os membros da missão de resgate. Comandados pelo capitão, eles embarcaram imediatamente no submarino e partiram rumo às profundezas do oceano. Tudo parecia sob controle até que, ao atingirem a impressionante profundidade de 7.000 metros, um erro de sonar levou à colisão com um iceberg. A colisão com o iceberg não havia danificado o submarino, mas era um acidente que poderia ter sido evitado. A falha do sistema de sonar colocou todos os olhos sobre Wick, o projetista do submarino. Contudo, após uma análise mais detalhada, Wick descobriu que as alterações feitas em seu projeto original eram extensas, marcadas em vermelho nos diagramas técnicos. Essas mudanças baratas poderiam muito bem ter causado o erro. Quando Wick trouxe isso à tona, o capitão o convocou até seu escritório, desconfiado das intenções de Wick e considerando suas explicações como desculpas para fugir da responsabilidade. Sem mais delongas, o capitão o removeu da sala de controle, relegando-o à sala de máquinas para se acalmar, passando suas responsabilidades para o oficial de comunicações, Robbins. Enquanto Wick ruminava sua frustração no porão, o submarino captou um sinal crucial. Robbins, trabalhando no computador, determinou que se tratava do sinal da caixa preta do Sirene 1, vindo diretamente da falha geológica abaixo deles. O capitão se animou com a notícia, esperançoso de que finalmente descobririam o que aconteceu com o submarino desaparecido. Imediatamente, ordenou que a equipe prosseguisse com o mergulho até 8.500 metros. Nessa profundidade, a equipe se deparou com um campo de algas imenso, uma visão inusitada considerando a falta de luz solar necessária para a fotossíntese. Nina, a bióloga, intrigada com a presença de flora tão profunda, solicitou amostras para análise. O sonar, por sua vez, identificou um objeto metálico próximo, possivelmente os destroços do Sirene 1. Um mergulhador foi enviado para coletar as algas e inspecionar os destroços. Para surpresa de todos, a água estava anormalmente morna naquela profundidade. O mergulhador rapidamente coletou uma seção das algas e enviou para análise. Logo depois, enquanto fotografava os destroços confirmados do Sirene 1, uma criatura desconhecida, escondida entre as algas, atacou-o. Não perca a chance de assistir a uma infinidade de filmes, séries, canais ao vivo, por um preço justo. O aplicativo é para todos os dispositivos Android. Faça um teste grátis por 3 dias. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e o entretenimento será garantido para toda a família. Diante da situação tensa e incerta, o capitão hesitou em mandar uma equipe de resgate apressadamente. Enquanto o sangue se espalhava na água escura, o mergulhador mergulhou no silêncio absoluto, e o submarino logo registrou a perda de seus sinais vitais. Eles acharam que era só uma falha nos equipamentos de mergulho, sem imaginar o perigo que aquela região escondia. Sob as ordens firmes do capitão, o submarino seguia em direção ao sinal da caixa preta, quando uma nova emergência surgiu. O sonar, de repente, captou uma forma desconhecida e imensa se aproximando deles. Através dos sensores infravermelhos, viram que a criatura era ainda maior que o próprio submarino. O capitão não perdeu tempo e ordenou manobras evasivas, mas o ser colossal era demasiadamente rápido, e num movimento ágil, agarrou o submarino com força.
O pânico tomou conta da cabine, e a pressão interna começou a aumentar perigosamente. Tentativas desesperadas de se desvencilhar da criatura foram em vão. Para piorar, a entidade marinha começou a arrastar o submarino para uma falha ainda mais profunda no oceano. Através das câmeras externas, puderam ver o rosto grotesco do monstro. Foi quando Wick teve um estalo. Sugeriu inverter a polaridade do escudo de radar para tentar dar um choque elétrico na criatura. A ideia era arriscada, pois poderia causar uma explosão no sistema de refrigeração, mas, sem tempo para deliberações, Robbins ativou o código. Surpreendentemente, o choque de alta voltagem funcionou perfeitamente, fazendo com que o monstro soltasse o submarino instantaneamente. Enquanto lutavam para retomar o controle do submarino, perceberam que o sistema de propulsão estava avariado pelo ataque. O submarino continuava a afundar descontroladamente, agora rumo a uma profundidade de 12.000 metros, correndo o risco de implodir sob a pressão. Em um lampejo de insight, Wick avistou uma rocha saliente abaixo deles. Com uma manobra cuidadosa, ele sugeriu que poderiam ancorar o submarino na rocha para evitar o desastre. Após compartilhar seu plano, ele mesmo tomou o controle do submarino. Com habilidade e precisão, Wick conseguiu ancorar o submarino na rocha, salvando todos a bordo pela segunda vez. Essa sequência de ações heróicas transformou completamente a visão da tripulação sobre Wick. O capitão, reconhecendo o erro em seu julgamento anterior, reintegrou Wick à sala de controle. Contudo, os danos sofridos pelo submarino eram graves, forçando-os a pausar a missão para reparos urgentes. Enquanto isso, no laboratório, Nina estava perplexa com a amostra de algas que haviam coletado. Em questão de horas, as algas não só haviam tomado o tanque de peixes, como também causado a morte misteriosa dos peixes que ali viviam. Uma análise mais aprofundada das algas mostrou que elas haviam sofrido uma mutação. Depois de um esforço conjunto para reparos, o submarino voltou a funcionar, e o capitão, determinado, ordenou que continuassem seguindo o sinal da misteriosa caixa preta. À frente, uma caverna submarina imensa se apresentava, um lugar ainda mais arriscado do que os corredores já navegados. A ideia de que uma caixa preta pudesse ter acabado em uma parte tão remota da caverna parecia implausível, e isso deixava todos intrigados. Enquanto tentavam entender esse enigma, Robbins fez uma descoberta crucial. O sinal que estavam seguindo não era da caixa preta, mas sim um sinal de socorro, muito parecido com o outro, emanando de mais adiante na caverna. Wick, observando o ambiente, notou pegadas humanas que indicavam a passagem do Sirene um por ali. Motivados a desvendar esse mistério, alguns tripulantes se equiparam e remaram em direção à origem do sinal de socorro. Assim que desembarcaram, a equipe adentrou a caverna, encontrando logo uma encruzilhada. Para otimizar a busca, dividiram-se em grupos de 3 e avançaram mais para o fundo da escura caverna. Wick e seu grupo não haviam caminhado muito quando se depararam com roupas e sapatos espalhados pelo chão, vestígios de um possível confronto ou desordem. Logo adiante, encontraram barris de plástico cheios de substâncias químicas, aumentando o mistério do local. Enquanto isso, outro trio percebia uma atmosfera estranha, e um deles, caminhando mais atrás, começou a ouvir ruídos inquietantes. Continuando cautelosamente, eles não notaram que a cabeça de uma criatura desconhecida espreitava de uma fresta na caverna. O som se repetiu, vindo de um buraco na parede, e curioso, o tripulante se aproximou para investigar. Justo quando ia chamar os outros, uma criatura o atacou violentamente. Seus gritos ecoaram pela caverna, fazendo com que seus colegas corressem em seu auxílio, mas ao chegarem, se depararam com as paredes infestadas por mais dessas criaturas sinistras. A tripulante feminina, armada e pronta, assumiu a defesa do grupo, disparando contra os monstros enquanto tentavam resgatar o colega ferido. Infelizmente, a situação dele se deteriorou rapidamente, com convulsões indicando uma possível infecção ou mutação. Diante da gravidade do quadro, e sem outras opções, a tripulante tomou a difícil decisão de eliminar o colega para evitar uma mutação completa. Os 2 remanescentes retomaram a fuga em direção à saída da caverna, mas logo foram emboscados novamente por um novo grupo de criaturas hostis, lutando desesperadamente por suas vidas enquanto tentavam alcançar a segurança do submarino. A tripulante agiu com rapidez e destreza, disparando e abatendo uma criatura sinistra que lembrava uma serpente marinha. Contudo, a sorte não estava do lado de outro colega, que foi tragicamente mordido na coxa por um ser semelhante a uma piranha, e faleceu quase que imediatamente. Alarmados pelos gritos de socorro, Wick e seu grupo chegaram ao local apenas para descobrir os corpos de seus 2 colegas de equipe, enquanto a tripulante que havia atirado estava desaparecida. Seguindo as orientações do capitão, eles localizaram a origem do sinal, que provinha de um computador antigo, ao lado do qual jazia um esqueleto. Wick desativou o sinal de socorro e encontrou 2 fitas de vídeo que pareciam guardar informações cruciais. De volta ao submarino, o cenário era de desolação.
Uma falha crítica no trocador de calor do ar obrigou o técnico a ir até a sala de máquinas para realizar reparos, onde descobriu que a sala estava infestada de algas. Ignorante ao perigo, ele tocou nas algas que, quase como se tivessem vontade própria, o cobriram com um muco. Quando o capitão e Nina o encontraram, já era tarde demais. O técnico havia sido devastado pelas algas mutantes. Nina, por sua vez, descobriu que essas algas haviam infectado o abastecimento de água do submarino, o que exigia o desligamento imediato dos tubos para conter a propagação. Enquanto lidavam com essa crise, o cozinheiro começou a se queixar de desconforto estomacal severo. Uma investigação revelou que ele havia bebido água dos tubos contaminados. Ciente do destino inevitável do cozinheiro, o capitão tomou a difícil decisão de isolá-lo em sua cabine. Na volta ao submarino, um incidente trágico ocorreu. Um dos membros da tripulação caiu na água e foi imediatamente capturado por um monstro que o arrastou para as profundezas, deixando apenas Kane e Wick para retornar ao submarino. Eles prontamente examinaram o conteúdo das fitas de vídeo que revelavam um cientista militar discutindo sobre um experimento biológico secreto que havia saído terrivelmente errado. Apesar de a maior parte do vídeo estar danificada, era evidente que mencionava um acelerador de DNA, uma tecnologia avançada capaz de acelerar a evolução biológica e recombinar DNA de diferentes espécies. Nina esclareceu que, embora teórica, a tecnologia descrita agora era uma realidade assustadora, e seus efeitos já se manifestavam nas mutações das criaturas marinhas ao redor, alterando de maneira irreversível o ecossistema submarino. Quando o Sirene 1 foi alvo das criaturas mutantes, o capitão tomou a decisão audaciosa de retornar à caverna e destruir o acelerador de DNA, para impedir que mais monstros emergissem e chegassem à superfície. Desta vez, foi o próprio capitão quem liderou a missão, deixando Robbins no submarino para orientá-los à distância. Logo após adentrarem a caverna, o grupo se deparou com uma imensa câmara que abrigava uma máquina sinistra e vários ovos grandes espalhados pelo chão, cada um incubando criaturas humanoides grotescas. O que eles não sabiam era que a progenitora dessas criaturas se escondia nas sombras acima deles. De repente, um ruído mecânico alto chamou a atenção do grupo. Ao investigarem, encontraram a tripulante feminina que havia desaparecido, aprisionada dentro da própria máquina, o acelerador de DNA. Nesse momento crítico, uma estrela do mar mutante gigante despertou acima deles. Kane foi capturado pelos tentáculos do monstro antes que pudessem reagir. Os disparos contra a criatura pareciam inúteis. Enquanto recuavam, tropeçaram em pilhas de combustível e, num ato de desespero, detonaram-nas. A explosão resultante aniquilou tanto a criatura quanto o acelerador de DNA. Com a caverna começando a desabar, eles correram para a saída. Ao se aproximarem do submarino para escapar, viram Robbins fechando a escotilha, aparentemente pronto para abandoná-los. Desconhecido para Robbins, a escotilha podia ser aberta por fora. Rapidamente, Wick e o capitão conseguiram entrar no submarino. Dentro da embarcação, descobriram que Robbins tinha feito de Nina refém. Com a situação crítica, Robbins revelou ser um agente secreto enviado pelo exército para assegurar a destruição do acelerador de DNA e eliminar qualquer testemunha dos experimentos biológicos. Ele então forçou Wick, o capitão e Nina a se dirigirem à sala de máquinas contaminada, deixando-os lá presumivelmente para morrer. Robbins preparava-se para fugir no submarino, mas esqueceu-se de que Wick era o projetista. Wick, usando seu conhecimento, removeu um chip essencial, tornando o submarino inoperante. Robbins percebeu o problema quando viu Wick na tela de controle segurando o chip, ameaçando que sem aquela peça, o submarino afundaria. Sem alternativas, Robbins foi obrigado a obedecer e abrir a escotilha, apenas para ser emboscado pelo capitão, que aguardava o momento certo para agir. Assim, a tensão a bordo do submarino atingiu seu ápice, com o destino de todos pendurado por um fio. Com essa situação no submarino, Wick e o capitão tomaram uma decisão drástica. Eles empurraram Robbins para a sala onde o cozinheiro infectado estava confinado. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, criaturas, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Lá, Robbins enfrentou um destino terrível, enquanto Wick rapidamente puxava o capitão para fora da sala, ao som dos gritos agonizantes de Robbins. Após esse confronto intenso, Wick prontamente reinstalou o chip e reiniciou o submarino, restabelecendo suas funções. O capitão, percebendo que não havia mais volta, decidiu ativar a sequência de autodestruição do submarino, com a intenção de destruir a caverna e evitar que as criaturas mutantes fugissem para o oceano aberto. Com apenas 2 minutos antes da detonação, eles correram para a cápsula de escape. Wick e Nina entraram rapidamente, mas o capitão fechou a porta atrás deles, escolhendo ficar para trás. Durante o embate com Robbins, ele tinha sido infectado pelas algas mortais e sabia que seu tempo estava acabando. Trocando olhares de profundo pesar com Wick e Nina, ele se afastou resolutamente, pronto para enfrentar seu destino com coragem.
Enquanto a água começava a preencher a cápsula de escape, Wick e Nina acionaram o lançamento, desprendendo-se do submarino condenado. Nos momentos finais da contagem regressiva, o submarino e o capitão sacrificado foram engolidos pela explosão, selando a caverna e seus horrores subaquáticos. No silêncio e isolamento da cápsula de escape, enquanto subiam para a superfície, Wick e Nina, enfrentando a proximidade da morte e o compartilhamento de uma experiência tão extrema, reacenderam os laços de seu antigo romance. Determinados e unidos, planejavam revelar ao mundo as verdadeiras profundezas do horror que tinham testemunhado, bem como as consequências devastadoras dos experimentos secretos que quase os haviam custado a vida. E é assim que o filme se encerra.